Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas ao Rádio Ágora, hoje com o episódio de número 8, de 24 de novembro de 2025. Nós somos estudantes de Medicina da Universidade Federal Fluminense, participantes do projeto de extensão Ágora Jornal Estudantil, e meu nome é Lucas Longo. Hoje vou apresentar para vocês o parecer estudantil discente, sobre o grupo de trabalho que avalia a situação da execução do contrato entre UF e EBSER. E para fazer essa apresentação do atual momento e desse parecer, eu vou fazer a leitura do texto principal desse parecer que foi emitido dentro do contexto do trabalho dessa comissão, instituída pela portaria número 68.839, dentro dessa portaria da Universidade Federal Fluminense. Então, após o preâmbulo, a gente vai ter uma sessão falando sobre as pendências apontadas pela comissão anterior, em 2021, um trecho referente ao relatório de execução do contrato ao longo desses 10 anos, e ainda uma sessão final sobre perspectivas futuras, referente a considerações propriamente ditas e uma conclusão desse parecer. Então, para a gente poder iniciar a leitura, falando inicialmente das pendências apontadas pela comissão anterior. A Comissão de Avaliação do Contrato UF-EBSER, previamente atuante, nomeada pela Portaria 68262, em 16 de agosto de 2021, foi constituída para analisar o contrato da UF com a EBSER, apresentando seu relatório final após diligências, leitura de documentos recebidos e visitas técnicas. Nesse contexto, analisando o cumprimento das cláusulas estabelecidas, a comissão, à época, identificou pendências dignas de nota quanto às cláusulas 5ª, 7ª e 8ª, versando fundamentalmente sobre os seguintes aspectos. Abre aspas, não ocorreu a devida composição necessária, sendo impossível o dimensionamento adequado para a abertura de leitos, conforme observado em visita técnica. Página 9. Abre aspas, para 252 leitos, dos quais 122 somente estão ativos. Fora a necessidade para o ambulatório, com 78 consultórios, 7 salas de exame e 1 de curativo. Quimioterapia, com 10 poltronas, divididas em turnos de ocupação, sala de pulsoterapia, com 1 a 4 poltronas, centro cirúrgico dos andaias e ambulatórios e ambulatório cirúrgico atualmente fechado. O ponto mais vulnerável dos atendimentos do contrato se refere à gestão de pessoal, de modo que não foi atendido de modo satisfatório esse item, como se preconizava no contrato, deixando os setores descobertos por falta de pessoal. Página 10. Na sequência, abre aspas, a comissão acredita que o fator transparência não tenha alcançado seus objetivos, pois muitos servidores e colaboradores não tiveram e não têm ainda conhecimento dos reais entraves que dificultam o UAP a exercer plenamente seu papel de hospital público. Página 13. Abre aspas, a não contratação de força de trabalho, seja RJU ou através da própria EBSER, não parece ter sido respeitada, dificultando totalmente a expansão do número de leitos em especial. Página 13. Abre aspas, a preservação dos espaços e dos serviços necessários para o processo de ensino e aprendizagem destinados à formação profissional e ao desenvolvimento de pesquisas até a presente data não parece ter sido a prioridade sua utilização no atendimento das demandas da Universidade Federal Fluminense, em particular aquelas ligadas às faculdades que funcionam dentro do UAP. Páginas 13 e 14. Abre aspas, a produção de conhecimento científico e tecnológico depende exclusivamente da EBSER, tem sido ínfima, levando-se em conta que são praticamente 6 anos de gestão, não sendo levado aos docentes e demais servidores informações nesse sentido que deveriam ser anuais. Página 14. Abre aspas, apesar do relatório registrar que a política de humanização esteja em processo, cujas ações de acolhimento seriam efetivadas, abrangendo a fragmentação do atendimento à saúde, não observamos indicadores que denotem essa implantação. Página 16. Abre aspas, sobre as consultas, não houve elevação de valor desde 2016, declinando mais que a metade nos anos de 2020 e 2021, período da pandemia. Página 16. E, por fim, abre aspas, setores do UAP, apesar de terem leitos, não estão funcionando devido à falta de pessoal. Todos os leitos fechados têm em sua motivação falta de recomposição do quadro de pessoal. Página 16. Agora, prosseguindo, as demais cláusulas, bem como os aspectos não mencionados em termos de pendências nas cláusulas destacadas, foram considerados de acordo com os regramentos que alicerçam a formulação do contrato, sendo, portanto, os tópicos acima mencionados aqueles de maior relevância na nova análise da comissão instituída.
Prosseguimos com a segunda etapa desse parecer, acerca do relatório de execução do contrato UFEBSER de 2016 a 2024. O relatório de execução do contrato UFEBSER de 2016 a 2024 foi o principal documento apresentado pela gestão do UAP-UF a fim de comprovar as atividades desenvolvidas pela EBSER a partir da celebração do contrato vigente, apresentando o desempenho do contrato de gestão dentro das cláusulas estipuladas em termos de atenção à saúde, ensino, pesquisa e extensão, sistema de gestão único, plano de reestruturação, plano diretor estratégico, cessão de patrimônio, servidores RJU, transição de gestão, obrigações e responsabilidades da contratada, cargos diretivos e financiamento. A fim de otimizar a presente análise, destaco os dados apresentados que surgiram maior relevância no presente momento, com a revisão do cumprimento das metas pactuadas e elaboração da possível renovação. Em termos de atenção à saúde, segundo os dados apresentados no relatório em questão, observa-se importante aumento na produção assistencial em geral, com destaque para o aumento do número de consultas, atendimentos, acompanhamentos ambulatoriais, tratamentos e terapias em geral, exames laboratoriais, especializados e por imagem, procedimentos cirúrgicos, partos e nascimentos e internações hospitalares, apesar de redução nos atendimentos de urgência e emergência. Ressalta-se, nesse sentido, a expressiva ampliação das internações hospitalares, 90,2% de 2015 para 2024, com 4.749 internações a mais em valor absoluto, citando o próprio relatório, abre aspas, o aumento no número de internações proporciona maior diversidade de casos clínicos, oferecendo aos estudantes e residentes oportunidades práticas de aprendizado supervisionado, fecha aspas da página 17. É importante ainda fazer um balanço acerca do perfil de atendimentos no período sob análise. Ao longo do relatório é destacado o papel do UAP enquanto nosocômio de referência para casos de média e alta complexidade assistencial na região metropolitana 2 do Rio de Janeiro, especialmente em ensino e pesquisa, deve contemplar a manutenção em termos de condições oncológicas. Nesse sentido, cabe salientar que a integração entre assistência, ensino e pesquisa deve contemplar a manutenção da abrangência de casos atendidos, haja visto o papel formador deste hospital junto a graduações e programas de residência médica e multiprofissional. Em termos futuros, porém, os recentes investimentos, por exemplo, com a aquisição do PET-CT, sugerem reforço ao caráter de atenção oncológica do UAP, bem como as habilitações do hospital junto ao SUS em termos de alta complexidade, o que, apesar do grande benefício social de poder tornar-se um centro de assistência de alta complexidade de oncologia, CACOM, não deve suprimir a absorção de outras condições de saúde, reiterando o potencial do hospital de cuidar com excelência de grande variedade de enfermidades, ao passo que se qualifica ainda mais em sua capacidade de cuidado em oncologia. Destacam-se ainda a integração estabelecida provisoriamente junto à maternidade Alzira Reis, impulsionando o número de partos e nascimentos, reforçando o previamente elencado acerca da importância de adequada força de trabalho para a reativação dos leitos possíveis, respeitando a capacidade instalada do UAP. Acerca desses, observou-se importante melhora, com a evolução dos 122 encontrados em 2022 para 207 em 2025, o que, todavia, ainda não configura pleno exercício da capacidade instalada dos 252 leitos possíveis no hospital. Assim, reforça-se o apontado mais adiante no próprio relatório, quanto ao dimensionamento da força de trabalho realizado em 2025, requerendo a Administração Central da EBSER, bem como a Secretaria da Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SEST, a contratação dos recursos humanos fundamentais à atuação do UAP em sua máxima capacidade assistencial. Ainda nesse tópico, é válido discorrer da influência da forma de financiamento no cumprimento das metas e atendimentos estabelecidas, com estímulo à predileção pela alta complexidade, em detrimento da média complexidade, segundo o que segue acerca do desempenho financeiro da alta complexidade diante da contratualização com o gestor SUS local, abre aspas. A partir de 2019, os resultados passaram a superar sistematicamente a meta, até chegar em 143% em 2024, quando o valor produzido superou em mais de 6,6 milhões de reais a meta contratualizada. No caso dos valores produzidos extrateto, isto é, acima da meta para alta complexidade, o hospital obtém a remuneração desses procedimentos realizados, informações na página 22. No caso da média complexidade, a não garantia de financiamento do hospital a partir de desempenho excedente ao teto
pactuado gera um desestímulo a este perfil de atendimentos, devendo ser aspecto considerado em diálogos futuros junto às instâncias gestoras do SUS. Apesar disso, é evidente que a execução orçamentária do hospital apresentou expressiva melhora no período, assunto aprofundado adiante. Em termos de ensino, pesquisa e extensão, tópico 2.2. Para além dos integrantes dos programas de residência médica e multiprofissional, esses oferecidos diretamente pelo AP, a participação dos 985 discentes de graduação, segundo dados de 2024.2, majoritariamente ainda provenientes dos cursos de medicina e enfermagem, fortalece e dá sentido ao caráter universitário do hospital, bem como sua ocupação por docentes com seus projetos de pesquisa e de extensão. Sendo estes sujeitos mais intimamente ligados à universidade que vivenciam diariamente o hospital, é importante considerar sua avaliação em termos de satisfação, como apresentado pela tabela 38 do relatório, na página 63. Fica disponível, aí os interessados podem entrar em contato com o Ágora para a gente reenviar esse documento na íntegra contendo a pesquisa de satisfação. Tal satisfação, por sua vez, contrasta com os usuários do AP, cuja avaliação do hospital resultou em uma nota de 9,48, contra o 6,53 obtido em termos de ensino, indicando a necessidade de maior integração entre os cursos de graduação, seus docentes e discentes, e os processos decisórios do AP, haja vista que tais perspectivas podem ser melhoradas mediante o sentimento de maior participação na dinâmica do hospital, para além das disciplinas ou projetos dos quais participem. Nesse sentido, iniciativas como o Café Acadêmico, articulado pela GEP junto às coordenações de curso, devem ser estimuladas e amplificadas, por exemplo, também junto aos núcleos docentes estruturantes das respectivas graduações, através de um verdadeiro comitê permanente, com participação discente, propiciando maior interlocução no planejamento estratégico das atividades práticas de ensino, tendo o AP como campo. Quanto às pesquisas, vê-se positivamente as bolsas PIC e PIT, Programas de Iniciação Científica e Tecnológica, respectivamente, com 17 contemplados anualmente, além da modernização do Centro de Pesquisa Clínica e demais ferramentas disponibilizadas, com importante participação da GEP nesse processo. Todavia, foi evidenciado na tabela 15 do relatório, das 154 pesquisas desenvolvidas em 2024, 68,83% foram financiadas pelo próprio pesquisador, indicando a importância do reforço a iniciativas de captação de recursos de fomento em editais públicos, as quais terão na atuação do recentemente instituído Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, NATS, do UAP, um excelente reforço. Acerca dos projetos e ações de extensão, não se observa pelo relatório a existência de articulações no presente momento de suporte às iniciativas para além da cessão do espaço físico, o que, contudo, está em processo de melhoria segundo o próprio relatório, o qual indica, abre aspas, tratativas com a PROEX para estabelecimento de fluxo de aprovação que inclua cadastro e anuência para a realização destas ações no âmbito do AP-UF, página 36. Espera-se que as tratativas em questão incluam, deste modo, a identificação de demandas dos extensionistas, a fim de prestar-lhes adequado suporte, tendo em vista o papel que desempenham junto à comunidade que frequenta o hospital. No que tange à infraestrutura para o suporte de ensino e pesquisa, como apresenta a tabela 17, os 54 espaços destinados a essa finalidade, reitera-se a importância de que não só sejam adequadamente preservados, como, através de reformas e melhorias estruturais, muitos têm sido, mas também possam ser integralmente usufruídos pelas graduações, para além das residências, assegurando paralelamente a limpeza e manutenção adequadas desses espaços. Para tal, destaque-se a sugestão de inclusão dos espaços ocupados pela Faculdade de Medicina no UAP e, portanto, utilizados pelo hospital, não apenas pela unidade acadêmica mencionada, nos contratos de limpeza e conservação. No tópico 2.3, acerca do plano de reestruturação e da política de humanização. Tendo em vista a tarefa 3.1 do plano de reestruturação, observa-se importante preocupação da gestão do UAP-UF para com a adoção das diretrizes da Política Nacional de Humanização, além da instituição de Comissão Permanente de Humanização e Grupo de Trabalho de Humanização por meio de suas ações. Porém, no sentido da humanização do cuidado e de sua integralidade, aponto com especial atenção para a Comissão de Cuidados Paliativos, apresentada na tarefa 2.5, página 47, assinalada com os dizeres, abre aspas, quando habilitada,
Fecha aspas. Considerando o perfil assistencial do hospital, com grande contingente de usuários com doenças oncológicas, frequentemente em condições complexas e ou graves, faz-se fundamental uma articulação para a oferta integral de cuidados paliativos a todos que desses demandarem no âmbito do UAP, sendo tal comissão estratégica nesse sentido e sendo sua habilitação sugerida com prioridade. Feita esta ressalva, enalteço a satisfação do usuário, já apresentada, enquanto métrica que sugere maior humanização da assistência oferecida, resultando em uma percepção positiva da parcela da população atendida que respondeu à pesquisa. Ainda no plano de reestruturação, outro ponto de destaque é o aumento da disponibilidade das vagas de primeira vez, obtido a partir do amplo esforço do hospital, mas com um preocupante indicador de 28% de perda primeira em 2024, ou seja, abre aspas, pacientes que agendam consultas médicas, mas não comparecem ao compromisso sem cancelar previamente, fecha aspas, da página 45. Estando o gerenciamento dessas perdas primeiras sob responsabilidade do gestor SUS local, a partir do agendamento e comunicação com o usuário, é crucial que este se faça mais presente a fim de evitá-las, em articulação com a gestão do hospital. Acerca de obras, investimentos e financiamento, tópico 2.4. O investimento de mais de 60 milhões de reais no período apresentado são dignos de elogio, dado que puderam impulsionar a infraestrutura física, os equipamentos médico-hospitalares e de tecnologia da informação imprescindíveis à modernização do UAP. Destaco, porém, alguns aspectos que julgo relevantes no que diz respeito à origem dos componentes da receita do UAP entre 2016 e 2024. A parcela significativa dos recursos advindos via Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o RERUF, e outros via MEC, foram não apenas substituídos, mas numericamente superados pelo Programa Nacional de Qualificação e Ampliação dos Serviços prestados por Hospitais Universitários Federais, integrante do Sistema Único de Saúde, o PROSUS, instituído pelo Decreto Federal 11.674, de 30 de agosto de 2023. Estando o financiamento do hospital cada vez mais desvinculado da universidade, é interessante indicar a importância de que tal aporte orçamentário não se restringe apenas a programas como o citado, mas esteja incorporado através da plena recomposição do financiamento das universidades pelo MEC, viabilizando recursos que se destinem especificamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão, que ocorrem nesse espaço do ponto de vista do cumprimento de seus propósitos institucionais, posto que os demais componentes orçamentários vislumbram, primariamente, financiar as práticas assistenciais prestadas pelo hospital. Ademais, a contribuição de emendas parlamentares foi expressiva em 2024, diferindo do resto do período, sugerindo simultaneamente o papel estratégico da articulação política em benefício do hospital e da população por ele atendida, bem como a inconstância de tal fonte, a depender da conjuntura regional e nacional, para que se consigam verbas que financiam ações estratégicas do nosocomio. Destaque-se, porém, a majoritária participação da contratualização SUS na receita do UAP-UF, concorrendo para que o hospital dialogue cada vez mais com as necessidades de saúde da população da região metropolitana 2, a partir das articulações intergestoras. Item 2.5 do Plano Diretor Estratégico. O uso dessa abordagem favorece a observância das metas cumpridas ou não, bem como a elaboração de estratégias institucionais concatenadas à execução dos pactos estabelecidos dentro de prazos exequíveis, o que se mostrou proveitoso mediante o apresentado. Especialmente comparando o vigente PDE de 2024-2028 ao anterior, por exemplo, com as metas do Acordo Organizativo de Compromissos de 2023, percebe-se melhoria comparativa em termos de taxa de ocupação hospitalar e tempo médio de permanência clínico, os quais não estavam a contento na ocasião da análise prévia. A elaboração participativa do PDE também favorece a maior inclusão da comunidade acadêmica, o que pode fortalecer o sentimento de pertencimento entre universidade e hospital, bem como a resolução dos macroproblemas a partir de suas causas raiz, mediante a execução das propostas de solução, como consta no documento anexo Plano Diretor Estratégico 2024-2028, nas páginas 49 e 50. Enquanto sugestão, portanto, indico apenas que haja real acompanhamento e monitoramento da execução por parte da universidade, como proposto no relatório anterior da presente comissão, em 2021, a fim de assegurar que os interesses compartilhados já discutidos estejam não apenas sendo alcançados,
mas que o interesse institucional da UF possa manter-se sempre atrelado ao interesse público, por trás do AP, com o melhor atendimento possível aos usuários do SUS, pela assistência e pelo tripé universitário. Agora para as considerações finais, item 3 do nosso relatório, do nosso parecer. O AP-UF passou por uma série de transformações importantes ao longo de sua história, e sua perspectiva enquanto hospital de ensino, que ao mesmo tempo se insere em uma rede de cuidados a partir do Sistema Único de Saúde, o coloca em posições de vanguarda e referência no atendimento à população, mantendo única porta de entrada através do SUS. Desta forma, em avanço apresentado à Comissão da Análise do Contrato Instituído em 2021, considero amplo o cumprimento das metas e das cláusulas pendentes, com importantes avanços em termos de recomposição de pessoal, reativação de leitos, transparência, preservação de espaços, investimento na produção de conhecimento científico e política de humanização. Porém, é fundamental destacar que tais avanços ainda não representam o cumprimento integral do estipulado, por exemplo, com a recomposição de força de trabalho que viabilize a atividade máxima da capacidade instalada do hospital, tanto em número de leitos como em alta taxa de ocupação hospitalar, esta última já viável e sendo observada, como exposto no próprio relatório. Abre aspas, ainda que os resultados sejam amplamente positivos, há oportunidades de aperfeiçoamento que permanecem como prioridades estratégicas. Entre elas, destacam-se a necessidade de fortalecer a integração entre os sistemas de informação assistenciais e acadêmicos, avançar na modernização de áreas físicas remanescentes, reequilibrar a força de trabalho em áreas críticas e aprofundar a articulação entre as instâncias de gestão da EBSER e da UF, assegurando plena sinergia institucional. Esses aspectos configuram desafios de gestão típicos de instituições complexas, mas também representam oportunidades de aprimoramento contínuo e de fortalecimento da capacidade institucional. Fecho aspas da página 85. Assim, vale refletir sobre perspectivas discutidas junto à gestão do hospital, no contexto da reunião já ocorrida junto ao presente grupo de trabalho, como a inclusão do planejamento quanto à criação de um centro de terapia intensiva pediátrica, o CTI pediátrico, e a oferta de alimentação a estagiários em internato, independente da escala de horas diárias, no período de férias da universidade, posto que seguem frequentando o hospital e executando suas atividades acadêmicas junto à assistência. Por fim, enalteço a iniciativa da reitoria de estabelecer um consórcio junto à Prefeitura de Niterói, para que se formule um complexo hospitalar a partir do AP, junto ao Hospital Municipal Carlos Tortelli, fortalecendo as linhas de cuidados vigentes e vindouras, além da oferta de novos campos de prática aos discentes da UF. Além disso, propõe a realização de uma audiência pública, no contexto da presente renovação contratual, reforçando o diálogo com a comunidade e a transparência no processo, tendo em vista a cláusula 13 da vigência da prorrogação, que estipula tal prestação de contas. Tais iniciativas favorecem melhor compreensão coletiva dos processos e dados do hospital, fortalecendo nossa universidade e nosso hospital diante da sociedade. Item 4, conclusão. Diante do exposto, apesar das ressalvas e sugestões apresentadas, verifico a importância do contrato em análise para a manutenção das atividades presentes do AP-UF, bem como o cumprimento expressivo das cláusulas estipuladas, dando parecer favorável à renovação contratual, reiterando a proposta de realização prévia de audiência pública para a maior divulgação dos dados apresentados à comissão do relatório. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos através dos e-mails lucaslongo@id.uf.br e medicina.da@id.uf.br. Niterói, 21 de novembro de 2025. Lucas Longo Ferreira, Medicina, Coordenador-Geral da Gestão Sinapse, Diretório Acadêmico Barros Terra, Grupo de Trabalho para a Análise do Contrato UF-EBSER. Valeu!